Olá, meus alunos queridos, vamos mais uma aula de história, né? Hoje vamos falar do direito indígena, a luta pelas terras. Os nossos indígenas foram os primeiros habitantes do nosso Brasil. Isso nós aprendemos nas aulas anteriores, mas hoje no apontamento, tá? De vocês, um apontamento que já foi entregue há algum tempo, esse apontamento que deve ser colado no caderno de atividade, né? Deve ser feita a leitura e a releitura do texto e em seguida a realização da atividade, tá? O texto diz o seguinte: direito indígena, a luta pelas terras. Bem, o Brasil é um país multicultural, pois nele há diferentes culturas que se relacionam. Essa convivência beneficia a todos e, muitas vezes, resulta em trocas de saberes, estimulando o respeito aos diferentes jeitos de ser, de pensar e de agir de cada povo. E assim nós aprendemos, porque a nossa cultura hoje tem muito do que aprendemos com a cultura indígena dos primeiros povos. Os povos indígenas no Brasil conquistaram o direito de manter e defender o seu modo de vida, suas crenças, tradições e costumes. É o que garante a Constituição de 1988, a lei maior do nosso país. Nessa lei, nós temos o artigo 231. Está descrito aqui no texto de vocês, tá? O artigo 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, todos os indígenas têm sim direito a manter sua cultura, né, suas crenças e também as suas terras, as terras que originalmente e tradicionalmente ocupam. A lei garante aos povos indígenas liberdade para lutar pelos seus direitos, aprender sua língua na escola e manter a posse da terra na qual tradicionalmente vive. Ou seja, a escola indígena ela deve, sim, ter a parte pedagógica, mas, sobretudo, ensinar a língua indígena, as suas tradições e a sua cultura. E a sua terra, a terra onde vive, é direito dos indígenas, não deve ser tomado de maneira nenhuma. Nós temos duas imagens aqui embaixo, aonde mostra os indígenas, tá? Alunos da etnia Guarani na escola da aldeia Tecoaporã, em Salto do Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul. Essa imagem foi tirada em 2015. Mais embaixo, nós temos aqui dois povos muito conhecidos, que é aqui da nossa Bahia, os Pataxós e os Tupinambás. Os Pataxós, que possuem terras aqui, ali na região de Porto Seguro, né, em Redondezas, e os Tupinambás em Ilhéus. Bem, em 2016, indígenas dos povos Pataxós e Tupinambás se reuniram em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, em defesa da demarcação de reservas indígenas. Os conflitos e protestos pela posse das reservas permanecem no cotidiano do Brasil atual. Ou seja, até hoje, o povo indígena, né, eles lutam pelas terras que é de direito deles. Nós temos aqui a atividade a ser respondida, colada e respondida no caderno. Número 1, observe o mapa a seguir e responda as questões. Vocês vão ver no mapa alguns pontinhos amarelos, bem pouquinhos, outros pontinhos vermelhos que estão em várias partes do mapa e também as verdes. As vermelhas são declaradas, ou seja, as posses de terras indígenas declaradas. As amarelas, que são as pouquíssimas, são as homologadas. E as verdes são as regularizadas.
Na letra A tem o seguinte: em que estados brasileiros está localizado a maior parte das terras indígenas reconhecida pelo governo? Tá? Observe o mapa, visualize, tá? E na letra B, esses estados fazem parte de quais regiões do Brasil? Pesquisem o Atlas e respondam. Bem, nós faremos a nossa correção, mas é preciso também que vocês façam a leitura, a releitura, pense nessas questões, não é? Faz parte, não é, da nossa cultura, do nosso conhecimento, e devemos respeitar, sim, o povo indígena, com toda a sua beleza, com toda a sua riqueza cultural. Um grande abraço e até a próxima aula com a correção da atividade.